Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de linguagem algébrica. Linguagem algébrica é importantíssimo na hora de vocês trabalharem com as álgebras propriamente ditas e também com a linguagem das equações. A gente nomeou isso aqui como linguagem algébrica, mas isso é para que você saiba desenhar uma expressão ou desenhar uma equação de primeiro grau, seja ela de segundo também, na hora de você resolver situações, problemas do seu cotidiano. Vamos prestar bastante atenção. Vejamos o que temos por aqui. Por exemplo, quando a gente fala de um número qualquer, se você imaginar falar todos os números, nunca você terminaria. Tá correto? Por exemplo, você poderia dizer 1, 10, 15. E tem outra coisa. Quando a gente fala assim, diz aí um número real qualquer. A maioria das pessoas que tem medo de se aventurar no campo dos números falam 2, falam 3. Eles nunca mencionam números negativos, eles nunca mencionam frações e etc e tal. Portanto, a gente tem que começar a quebrar esse gelo e aprender a pronunciar, aprender a desenhar resolução de equações, a desenhar expressões algébricas. Toda vez que a gente tem números representados por letras, a gente tem aí o que chamamos de expressões algébricas. Em alguns casos, essas expressões têm letras que são chamadas variáveis. E quando a gente coloca a expressão emparelhada com uma igualdade, aí a gente tem uma equação. E quando a gente tem uma equação, a variável deixa de ser variável e passa a ser uma incógnita. Incógnita é um valor que a gente procura e a gente encontra fazendo as operações inversas, tá bom? Por exemplo, aqui eu quero falar de um número qualquer. Como eu já disse antes, você poderia citar qualquer número, mas se eu falo um número qualquer, nós aqui já conhecemos o conjunto dos números racionais e alguns já conhecem o conjunto dos números reais. Então, qualquer número ficaria impossível de falar qualquer número, um número qualquer, porque o conjunto dos números racionais é infinito, o conjunto dos números naturais é infinito, o conjunto dos números irracionais é infinito. Portanto, que número seria esse número que eu pedi para que você dissesse aí, um número real qualquer? Um número real qualquer eu represento por uma letra. Pode ser X, pode ser A, pode ser M. Isso aí são números reais que estão representados agora algebricamente. Isso aqui são expressões algébricas, tá bom? Quer dizer, 1 vezes x, 1 vezes a, 1 vezes m. E quando a gente tem esses números representados assim através de letras, a gente pode somar a mais m, a mais x, a mais 4, a mais 5, a mais b, m mais n. Isso é uma soma. Você sabe quanto vai dar essa soma? E nem eu. Deixa assim mesmo. Isso são expressões algébricas. São expressões abertas. Você pode colocar qualquer valor no lugar de A e no lugar de M e pode somar. E já que você não tem valores reais aqui, deixe apenas assim. A mais M é A mais M é a mesma coisa de M mais A. Tanto faz. São números variáveis, são letras. Não tem como você andar mais do que isso. E então, a gente pode também multiplicar, aliás, subtrair. Subtrair M vezes M menos A, ou A menos M, ou do jeito que você imaginar aqui. Você pode subtrair, qualquer um pode vir na frente, certo? Porque você não sabe quem é quem, você já conhece o conjunto dos números inteiros, dos racionais e etc e tal, então não tem mais nenhum problema. Você quebrou todos os limites agora, tá bom? E você também pode multiplicar. Quando você tiver as duas letras assim, uma colada na outra, isso significa multiplicação. Aqui é uma subtração. Quando eu falo um número subtraído de outro, basta você botar duas letras e o sinal de menos no meio. Quando eu falo a soma de dois números quaisquer, você vai colocar duas letras e colocar o sinal de mais no meio. Quando eu falo o produto entre dois números, tu podes dizer que é A vezes M, que é X vezes Y e etc e tal. E a gente também pode dividir. Isso aqui significa a razão de A para M, ou seja, A dividido por M, isso aqui também são dois valores que são racionais, né? O único valor que não pode ocupar aqui o lugar do M é o valor zero. Qualquer número pode vir no lugar do A, inclusive o zero, mas no lugar de M não pode vir
o zero. E a gente também pode tirar, pode potenciar e pode também tirar a raiz. Aqui eu leio, por exemplo, a raiz m do número a. Tá bom? Vamos para frente, que atrás vem gente. Isso aqui foi só maneira de você apresentar um número e quebrar barreiras, quebrar limites, quebrar gelo. Eu posso, se A que eu não sei quem é um número, eu represento por uma letra e eu posso somar, subtrair, multiplicar, dividir, radiciar, potenciar e etc e tal. Vamos em frente? Olha o que temos aqui. Como é que eu leio aqui? A metade de um número qualquer. A metade de um número qualquer. Como é que eu represento a metade de um número qualquer? Já que ninguém me falou qual é esse número. Eu posso botar uma letra, essa letra dividido por 2. Quer dizer, a metade de um número qualquer. Eu posso chamar esse número de x. E se eu falei da metade dele, embaixo dele eu coloco o número 2. Se eu falar de metade, embaixo no denominador só pode figurar o algarismo 2. Tranquilo? Então, a metade de um número qualquer pode ser x dividido por 2, ou x meios, ou pode ser a dividido por 2, ou a meios, pode ser b dividido por 2, ou b meios, e assim por diante, gente. Isso aqui é linguagem algébrica. São as linguagens aplicadas nas equações de primeiro e de segundo grau também, tá certo? Vamos para frente. O que temos mais por aqui? Vamos lá. O triplo de um número. Pronto, basta eu escrever o número do qual eu falei é x. Pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser M. Se eu falei o triplo, eu vou colocar o número 3 na frente dele. E toda vez que eu falar o triplo de um número, é 3 vezes esse número. Se eu falar o dobro, é 2 vezes, é o 2 na frente. Se eu falar o quíntuplo, é o 5 na frente. Se eu falar o sétuplo, é 7 na frente. Se eu falar o octuplo, é 8 na frente. Se eu falar o décuplo, vai ser o 10 na frente. Seria 10 vezes x se eu falasse o décuplo de x. Mas se eu falei de triplo, é 3 vezes x. É 3 na frente do x. Significa 3 vezes x. Estão tranquilos? Estão entendendo? Espero que sim. Pode ser também 3 vezes y, pode ser 3 vezes b, 3 vezes a. Se eu falar de triplo, na frente da letra tem que ter sempre o número 3. Se eu falar de dobro, na frente vai ter o número 2. Se eu falar de quíntuplo, na frente vai ter o 5. Se eu falar a quinta parte, o 5 vai para baixo. Se eu falar a terça parte, o 3 vai para baixo. Tá tranquilo? Então vamos lá. 3/4 de um número qualquer. O que são 3/4 de um número qualquer? Como é que eu represento isso? O número, nesse caso aqui, é P. Poderia ser A, B, C, ou D, ou X, ou M, ou N. Mas se eu falei 3/4, é 3 em cima e 4 embaixo. 3/4 vezes o número P. 3/4 de um número qualquer pode ser 3/4, 3 em cima e 4 embaixo. De P, de M, de A, de X, de Y, qualquer letra eu posso colocar aqui. Essa letra é chamada aqui de variável, tá bom? Se tivesse sinal de igualdade, ela seria chamada de incógnita. Eu também poderia dizer 3/4 de Z, quer dizer 3/4 vezes Z. Qualquer letra, pessoal. Olha aqui, eu estava em P e pulei para Z, é porque aqui eu uso a imaginação, eu brinco com essas letras, eu posso pôr qualquer letra no lugar do número. Mas se eu falei 3/4, primeiro, antes da letra, vem os 3/4, quer dizer, 3 em cima e 4 embaixo. Quer dizer, 3 vezes Z dividido por 4. Todas são maneiras de você fazer a leitura, tá bom? Vamos para frente. O que temos aqui? O sétuplo de um número mais 5. Como é que eu represento essa situação? O sétuplo de um número mais 5. O número deve ser x, ou a, ou b, ou c. O sétuplo é o 7 na frente. Então, o sétuplo de um número mais 5 é 7 vezes o número. Quer dizer que 7 vezes x poderia ser 7 vezes a, 7 vezes m, 7 vezes x mais 5. Aqui é o sétuplo de um número mais 5. Aqui eu posso botar qualquer valor no lugar desse x, porque do lado do 5 não tem a igualdade. Aqui é uma expressão algébrica, é uma expressão em aberto, o x aí é variável, eu posso colocar qualquer valor no lugar dele, tá tranquilo? A terça parte de um número menos 1/5 desse mesmo número é igual a menos 9. Olha só que situação interessante. Aqui eu tenho que representar a primeira terça parte, quer dizer, o número dividido por 3, menos, quer dizer, a terça parte de um número menos 1/5, a terça parte de x. Aqui, gente, se eu botar x aqui, tem que ser xk. Se eu pôr m,
na primeira, vai ser M na segunda. Se eu pôr B aqui, vai ser BK, porque eu falei que é desse mesmo número, tá tranquilo? Então, 1/3 de um número menos 1/5 desse mesmo número é igual a menos 9. Então, está aqui representada essa situação aqui. Então, veja e reveja esse vídeo várias vezes para vocês fazerem a contento as atividades que a gente vai propor. Tá tranquilo? Então, vamos para frente. O que temos mais? O septo de um número real mais 5 é o que nós acabamos de falar. A terça parte de um número mais 10, que acabamos de falar. E aqui, aquele abraço a vocês. Espero que tenham entendido. Dê aquele like, compartilhe e se inscreva no canal para você sempre ficar informado com os assuntos relacionados à matemática, tá bom? Um forte abraço a todos.